Agora todo mundo pode comprar ação da Starbucks, da Nike, das FANG. O que são as FANG? O Distrito Financeiro compilou todas as informações importantes sobre o BDR e prepara nesse material aqui disponível para vocês. Eu fui direto na fonte, assisti as lives da B3 e as lives da CVM. Infelizmente na internet tem muito material com informação que não é 100% precisa. E para você tomar sua decisão você precisa de informação confiável, precisa e correta, o que o Distrito Financeiro faz. Você ainda não está no canal? Vem com a gente. Hoje vamos falar então de BDR. Começando do zero, o que é um BDR? BDR significa Brazilian Depositary Receipt. Basicamente é um recibo de um ativo que foi emitido lá fora, seja na Europa, nos Estados Unidos. Que ativo é esse? Pode ser uma ação, pode ser um ETF, como os REITs, os fundos imobiliários norte-americanos, mas também pode ser de uma dívida corporativa. A gente está no final de 2020 e isso ainda está sendo regulamentado pela CVM. Mas basicamente é isso. Agora, qualquer pessoa pode negociar um ativo que foi emitido fora do país. Existem dois tipos de BDR. Os BDRs patrocinados, quando uma empresa estrangeira decide emitir seus títulos aqui no Brasil. Ela bate na porta da CVM e começa um programa de BDR patrocinado. Vai ter que cumprir um monte de requisitos da CVM. Já os não patrocinados, as empresas não decidiram vir para cá, então a coisa é muito mais fácil, muito mais simples e as empresas não têm que responder por esse monte de relatórios, área de relacionamento com o investidor em português e uma série de requisitos que a CVM obrigaria elas no processo patrocinado. Marcio, mas por que esse obobo agora? Essas BDRs não patrocinadas já não existiam antes? Amazon, Apple... Sim, existiam, mas elas eram só para investidores qualificados. Se você não sabe a diferença entre investidores normais, qualificados e profissionais, clica aqui em cima, a gente tem um vídeo falando só sobre isso. Com essa segmentação, os ativos praticamente não tinham liquidez. A diferença entre compradores e vendedores tinha um spread muito grande. E aí, com essa nova regulamentação da CVM, a quantidade de investidores deve se ampliar de forma muito forte. Se a gente for olhar o número de investidores em BDRs, na virada do ano de 2019 para 2020, chegava a 1.400 investidores. A gente está em outubro de 2020 e já são quase 20 mil investidores. Então, isso deve ser ampliado de uma forma muito forte a partir de agora. Marcelo, como é que começa um programa de BDR não patrocinado? Como é que ele nasce? É simples. Uma instituição financeira no Brasil vai até Nova York, por exemplo, compra ações de uma empresa que é listada lá, deposita em custódia num banco norte-americano chamado Banco Custodiante, volta para o Brasil, registra na CVM e emite recibos com base nas ações que estão depositadas lá em Nova York. Hoje temos 3 grandes instituições financeiras que fazem isso. O Banco B3, o Banco da Bolsa, Itaú e Bradesco. Eles são chamados de instituições depositárias lá no documento que a gente encontra no site da B3. Marcio, acabei de ir na Bolsa de Nova York e vi a cotação da Nike lá, por exemplo. Peguei o dólar desse momento, converti e o preço aqui não bate com o que é negociado lá. Temos 2 motivos. Se o preço estiver muito perto, é realmente o spread, é realmente aquela falta de eficiência do mercado brasileiro que ainda vai existir durante um tempo até o mercado ter mais liquidez. Agora, se o preço estiver muito diferente, dê uma olhada na conversão de BDR por ações. Não necessariamente uma ação norte-americana representa um BDR. Confira no site da B3 o fator de conversão sempre. Marcio, e a tributação sobre BDR, como é que funciona? Infelizmente, BDRs não têm aquela isenção de vendas até 20 mil reais que ações aqui no Brasil têm. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma olhadinha no vídeo aqui em cima que a gente já tratou sobre o assunto. Então, BDRs é tratado como ETFs. Teve lucro no mês? Você tem que apurar da ARF e pagar 15% sobre o teu lucro. Mas é importante você ter o controle disso. Se você tiver prejuízo em um determinado mês, você pode carregar para o mês seguinte e abater esse prejuízo pagando só sobre o resultado líquido. Portanto, controle de perto o seu resultado. Outro detalhe importante nessa parte de imposto é o tratamento dado a dividendos. Bom, as empresas pagam lá fora os dividendos, é apurado o resultado e descontado o imposto. Aí é creditado o banco custodiante que manda o dinheiro de forma líquida para o detentor da BDR aqui no Brasil. 2 pontos muito importantes. Tem um custo dessa operação que vai até 5%, custo cambial, de remessa, a parte burocrática e o prazo, que pode demorar até 5 dias úteis
quando a gente compara a data que ela fez o pagamento e a data que foi creditado aqui para o detentor de BDRs. Então, tem esse ponto negativo. Já que a gente está falando de dividendos, é importante entender que os mercados são diferentes. Aqui no Brasil, as empresas são obrigadas a pagar pelo menos 25% do seu lucro em forma de dividendos. Lá fora não existe essa regra. Netflix, por exemplo, que está dando lucro trimestral faz algum tempo, nunca pagou dividendos. Ela reinveste na própria empresa os recursos. Então, países diferentes, regras diferentes. Tem em seu radar isso. Lá nos Estados Unidos existe o termo Dividend King, empresas que pagam dividendo de forma crescente há pelo menos 50 anos. Eu peguei um compilado e coloquei o link aqui embaixo para que você possa conferir. Entre as empresas mais conhecidas dessa lista, aqui por nós brasileiros, está Palmolive e Procter & Gamble. Márcio, e a questão da liquidez das BDRs que tanto se fala? Esquece, besteira. O que a gente não tinha até agora era comprador de BDR, que acabava levando a um spread muito grande entre comprador e vendedor, que é praticamente feito pelos market makers, aquelas instituições que são contratadas para dar liquidez para quem quer comprar ou vender. A partir de agora, com o aumento do número de cotistas de BDRs, isso deve explodir e diminuir bastante o spread entre comprador e vendedor, parecido com o que acontece no mercado à vista de ações aqui no Brasil. Então, tira esse medo do radar, porque isso vai naturalmente ser corrigido. Não tem como ser diferente, tá? Então, exclui. Outro ponto importante é que a bolsa reduziu o lote padrão mínimo para negociar BDRs. Antes era 100, diminuiu para 10 no começo desse ano e agora diminuiu para 1. Portanto, você pode comprar uma BDR. Então, esquece essa questão de liquidez. Vai sim ter liquidez e a gente vai sim conseguir negociar com spread entre compra e venda justo. Marcelo, como é que funciona o código das BDRs? O código da BDR é formada por 4 letras que lembram o nome da empresa seguido de um número 34 ou 35. Normalmente é utilizado o 34, tá? Você pode questionar a sua corretora sobre o código da empresa que você está procurando, pode dar uma olhada lá no site da bolsa ou colocar aqui no descritivo que a gente vai te ajudar a entender o código e o que a empresa faz. Marcio, lá nos Estados Unidos existem mais de 4.000 empresas com capital aberto. Aqui no Brasil a gente tem uma fração disso em forma de BDRs. Se a gente pensar de forma macro, levando em consideração Europa e Ásia, então a fração é muito menor. Como é que eu faço para acompanhar todas as BDRs que vão sendo lançadas aqui no Brasil? É só acompanhar o nosso Morning Call e nosso vídeo de fechamento. A gente vai filtrar diariamente todas as BDRs que vão sendo lançadas e vamos explicar o código e o que elas fazem. Portanto, acompanhe lá nossos vídeos. Investir lá fora deixou de ser um bicho de 7 cabeças. Hoje, corretoras norte-americanas têm atendimento em português. Então o que eu faço, Márcio? Remeto meu dinheiro lá fora e compro diretamente as stocks, que tem um campo muito maior de ativos, ou não, compro aqui via BDR. Vamos estudar cada caso e entender o que faz mais sentido para você? Primeiro, o cenário mais simples, comprar uma BDR ao invés de comprar uma estoque lá nos Estados Unidos. O primeiro ponto que a BDR ganha é a simplicidade. Você já tem conta na corretora, é só abrir teu home broker, escolher a BDR, colocar o código, apertar a compra, acabou. É simples, é prático, tá feito e você é dono da Starbucks, da Nike ou da BDR que você escolher. Pronto, fim. O segundo ponto é a questão tributária. Você não tem que ter um controle paralelo, você pode controlar junto com as suas ações aqui no Brasil. O ponto negativo é que você não tem aquela isenção de até 20 mil reais. A gente vai falar dos pontos positivos das stocks lá na frente, mas nesse momento da BDR. Então você consegue tratar tudo de uma forma simples, dentro da tua calculadora de R, por exemplo. Então o processo burocrático de apurar o teu imposto de renda, ele é muito mais simples, mas não tem isenção, coisa que a stock tem, mas a gente vai chegar lá. Mas eu acho que é um ponto positivo para a BDR, essa simplicidade tributária. Terceiro ponto positivo é que você não perde dinheiro no câmbio. Sempre que você vai mandar dinheiro para fora para comprar a tua ação lá, a tua estoque lá nos Estados Unidos, você tem uma perda do spread cambial. Ponto. Algumas vezes chega até ultrapassar 5%. Então tem muita gente que fala, Marcio, quando você vai operar as BDRs aqui no Brasil, tem spread entre compra e venda, você acaba perdendo alguma coisa. Mas quando você manda dinheiro para fora para comprar, você acaba pagando esse spread para ir e para voltar. Então é muito dinheiro deixado na mesa para comprar ação lá fora. O quarto ponto, para mim, é o mais importante.
Todo mundo gosta dos Estados Unidos, ir lá para Disney, mas você gosta tanto a ponto de deixar quase metade do teu patrimônio em caso de herança? Aplicando lá, você está sujeito a isso. Se teu patrimônio é acima de 60 mil dólares, aconteceu alguma coisa, 40% pelo menos fica para o governo norte-americano. E eu não estou a fim de que isso aconteça com o meu patrimônio que eu trabalhei tanto para construir. Portanto, esse é o principal ponto, do meu ponto de vista, que me faz ter o meu patrimônio investido em BDR aqui no Brasil. Prefiro ficar com o ITCMD, que é entre 4% e 8% aqui no Brasil, que é uma fração do que cobra o governo norte-americano. O quinto ponto está ligado com o ponto 04, que é, no caso da falta, abrir o processo de inventário. Vamos lá. Aconteceu alguma coisa, vamos ter que procurar um advogado para abrir o processo de inventário. Na hora que você passa informações para ele, na hora que ele vê o trabalho que ele vai ter, de repente o patrimônio daquela pessoa está num estado só, está numa cidade só, são investimentos em uma corretora, num banco, ok, tem um imóvel, outro, perfeito. Aí ele vai cobrar um número X. Quando ele vê que de repente tem empresas, imóveis em outro estado, o trabalho é maior. Esse percentual aumenta. Quanto mais trabalho ele tiver e mais conhecimento técnico demandar dele, mais ele vai cobrar. Na hora que ele vê que parte do patrimônio está lá nos Estados Unidos, o sorriso dele vai daqui até aqui. Claro, depende do patrimônio, mas ele vai poder cobrar mais por isso. O trâmite burocrático vai ser bem maior. Então, é mais um ponto onde a BDR acaba ganhando. O processo de inventário vai ser entregue para a corretora faz a partilha, ponto final, acaba. É simples. Não tem nada de mandar lá para fora e aí realmente fazer esse processo, depois trazer o patrimônio aqui para o Brasil. O processo é muito simples, tá? O sexto ponto que a BDR ganha é para quem tem mais de $1 milhão aplicados lá no exterior. É necessário fazer uma declaração de bens específicas aqui para o Banco Central, coisa que se você aplica em BDR você não precisa se preocupar. Agora, os pontos negativos de BDR que acabam sendo os pontos positivos de você comprar um estoque diretamente lá nos Estados Unidos. Vamos lá. O primeiro ponto é a quantidade de ativos negociados. Lá nos Estados Unidos eles passam de 5 mil ativos, mais os derivativos. Aqui você está restrito a 600, 650 BDRs. Esse número vai aumentando todo dia e eu estou colocando lá no nosso boletim diário. Se você não acompanha o canal, se inscreve aqui para que a gente sempre consiga passar melhor informação para você. Então, aqui no Brasil você tem acesso a 600, 650 ativos, a gente está falando no final de 2020. Esse número tende a aumentar, mas nesse momento a diferença entre quantidade de opções de aplicação quando você olha aqui no Brasil, quando você compara com os Estados Unidos, ela é muito grande. Então, se você realmente quer ter uma ampla gama de opções e os seus derivativos, você tem que ir para os Estados Unidos. O segundo ponto positivo para as stocks e é um ponto negativo para a BDR é o limite, a isenção de vendas até R$20 mil mensais que impacta só as ações. As BDRs não estão dentro desse pacote, pelo menos até o momento, final de 2020. Acho que a Receita pode rever isso, mas nesse momento é um ponto negativo para as BDRs. Aplicou, teve ganho de capital, tem que pagar o imposto até o último dia útil do mês seguinte, independente do volume negociado. Lá fora, não. Se você vender até R$35 mil, o ganho é todo seu. Então, ponto para estoque, ponto negativo para BDR. E se você não sabe como é que funciona essa isenção até R$20 mil, vem para o canal. O link está aqui em cima, a gente já tem um vídeo falando sobre isso. Terceiro ponto negativo para BDR e muito positivo para estoque é onde o teu dinheiro está localizado. Quando você aplica em BDR, o teu dinheiro está aqui no Brasil. Sujeito à tributação, sujeito às leis e sujeito a um confisco brasileiro. Claro que a gente sabe que, olhando para o Brasil nesse momento, a gente está muito tranquilo. Mas é só lembrar do passado e o que a gente passou com Collor para pensar nessa situação. Lá fora, o teu dinheiro está nos Estados Unidos, ele está blindado e não tem como ele ser confiscado a não ser pelo governo norte-americano por algum motivo específico de lá. Então, você muda a legislação sobre o seu patrimônio saindo daqui. E aí a gente tem os pontos positivos e negativos. Lá fora a gente tem um ITCMD, a gente tem um imposto muito maior, mas a gente está mais blindado pelas leis norte-americanas. Então, é uma decisão, mas é um ponto a sempre ser considerado.
O quarto ponto diz respeito à liquidez. Eu não estou falando da liquidez quando a gente vai comprar 10, 20, 50 mil reais de uma BDR. Isso tem, e ok, pode ter uma diferença entre comprador e vendedor que vai diminuir ao longo do tempo. Mas eu estou falando daquele investidor grande que quer comprar $1 milhão, 2 milhões de dólares de uma BDR da American Airlines, da Tesla. No Brasil, ele ainda não tem liquidez para conseguir fazer essa compra de forma imediata sem mexer com o preço de mercado. Então o que ele tem que fazer? Ele vai ter que bater lá na corretora, falar com o seu assessor de investimentos ou com o seu trader e aí pedir para ele dar liquidez, procurar no mercado a liquidez para essa operação, para uma operação desse montante. Então como é que funciona? O cliente me liga, Marcio, eu quero comprar $1 milhão de BDR da American Airlines. Se ele for comprar isso no mercado, não vai disparar, vai gerar uma distorção. Então o que eu faço? Vou procurar lá no market maker ou em outra posição de algum outro cliente grande, algo que dê liquidez para ele, tá? Vou achar um vendedor para casar com a compra dele. Mas é uma operação, e aí a gente faz uma operação que a gente chama de direto, onde a gente tem a ponta compradora, a ponta vendedora e passa isso na bolsa. Você, investidor, pode interferir, tá? Ah, Marcio, eu também quero participar dessa operação, você consegue. Depois eu vou fazer um vídeo explicando o que é essa operação direta, tá? Mas você vai ter que procurar a tua corretora e pedir ajuda para dar essa ordem. Se você tiver uma ordem desse tamanho, me procura que vai ser um prazer te ajudar, tá? O quinto ponto, negativo para BDR e positivo para estoque, é que quando você compra ação diretamente nos Estados Unidos, você é dono daquele ativo. Então, eu comprei a ação da Amazon, ela é minha, eu tenho um pedaço daquele patrimônio. Aqui não, eu tenho um recibo de uma ação. Então, o que eu tenho de posse não é efetivamente a ação, e sim um recibo daquela ação. É um detalhe, mas é um detalhe que você tem que levar em consideração. O sexto ponto, onde a BDR perde para estoque, diz respeito a dividendos. Lá fora, quando uma empresa paga dividendos, cai imediatamente na tua conta na corretora e você pode utilizar o recurso. Já quando você tem uma BDR, não. A empresa paga e esse dinheiro é transferido para o Brasil, pode demorar até 5 dias úteis e tem um cut. Você perde, deixa no meio do caminho 5% de taxas, de FII. Portanto, é algo a ser considerado. Então, quando você aplica aqui no Brasil, você não perde no câmbio quando vai mandar o dinheiro, mas você acaba deixando esse percentual no dividendo que você recebe. São pontos a serem considerados. O que você tem que levar em consideração é que quando você vai mandar o teu dinheiro, esses 5% aí, até 5%, depende da tua negociação com a tua instituição, é em cima do teu patrimônio inteiro. Já o cut que você tem é só sobre um valor menor, é só sobre o valor do dividendo, mas tem que entrar para a equação e você tem que tomar sua decisão com base nessa informação também. Um ponto importante que você tem que levar em consideração na tua tomada de decisão, seja para BDR, seja para estoque, é que parte do teu patrimônio vai sofrer a oscilação cambial, seja em BDR, seja lá fora. Então, o teu ativo vai sofrer duas variáveis na composição de preço: o desempenho do papel da empresa lá fora, seja via BDR, mais oscilação do câmbio, e lá fora o teu dinheiro já vai estar em dólar. Então leve isso em consideração. Eu acho salutar ter parte do patrimônio em dólar. $1 milhão sempre será $1 milhão. $1 milhão você nunca sabe quanto que vai valer. Então é salutar ter esse patrimônio dolarizado, mas coloca na tua equação essa questão para que você nunca tenha nenhuma surpresa. Beleza, Marcio? Mas e aí, o que eu faço? Não tem certo ou errado. Você tem que avaliar os pontos positivos e negativos e ver o que faz mais sentido para você na sua tomada de decisão. Para mim, eu prefiro deixar o dinheiro aqui no Brasil. Por quê? Porque é um processo mais simples. É um processo tributário mais prático. É um processo onde, na minha falta, minha família vai ter menos dor de cabeça. Claro, eu estou deixando um monte de oportunidade de ativos, um monte de oportunidade de derivativos, um mundo lá fora. Mas não tem, você tem que tomar uma decisão, você tem que abrir mão de alguma coisa para ter acesso a outra. Então, eu prefiro ter certeza do meu ITCMD entre 4% e 8% na minha situação, no meu mundo que eu vivo atualmente. Na minha falta, eu prefiro não ter dor de cabeça para minha família.
Então, os pontos positivos de BDR, para mim, são maiores do que remeter para fora e ter essa dor de cabeça. Para você, pode ser que não faça sentido. A melhor coisa é, Márcio, eu quero ter meu dinheiro em dólar, eu não quero ter dinheiro no Brasil, e manda. Perfeito. Na minha situação atual, eu só teria dinheiro lá fora se fosse para abrir uma empresa num paraíso fiscal, uma offshore, que não tem nada de errado. A gente escuta falar isso, meu Deus, dinheiro ilícito. Não. Tudo regulado, tudo certinho na Receita Federal. Você abre uma empresa no paraíso fiscal, você manda o teu dinheiro, compra os ativos através dessa empresa, é um processo muito simples. E aí você só vai pagar imposto na hora que trouxer o dinheiro de volta para o país. Enquanto ele estiver lá fora, dentro de uma empresa, é muito simples de cuidar dele. Na minha falta, o que acontece é transferir as ações da minha pessoa para outra pessoa, para outro cotista. É um processo muito simples. Então, mas naturalmente tem que ter um patrimônio que justifique esse movimento. Na hora que eu montar essa estrutura, quer dizer que eu tenho alguns milhões de dólares. Na verdade, a partir de 700, 800 mil dólares, é uma estrutura que já faz bastante sentido. Mas no meu caso específico, acho que só se eu tivesse alguns milhões de dólares, aí eu iria por essa linha, tá bom? Mas é algo que é possível. Então, se você tem esse patrimônio, me procura ou procura um assessor de investimentos, de preferência que tenha a certificação CFP. Se você não sabe o que é isso, vai lá na Planejar, digita Planejar para você entender o que é esse profissional e que pode te ajudar nesse processo, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Um vídeo longo, mas era necessário para que fique tudo muito claro na tua tomada de decisão. E se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui embaixo que vai ser um prazer responder e te ajudar nessa caminhada aí de cuidar do teu patrimônio, tá bom? É isso. Bons negócios, saúde, vamos que vamos. E se você não é inscrito no canal, vem com a gente. Tem o nosso link do Telegram, nosso link do Twitter, nosso link do Instagram. O Distrito Financeiro vai crescer bastante e vai ser um prazer contar com você. Até mais.